saúde mental está cada vez mais presente na vida dos trabalhadores. É por isso que no dia de hoje, a CUT promove um seminário e traz para esse debate central saúde mental, prevenção, riscos psicossociais e aplicações da NR1 dentro das organizações. É um tema extremamente importante. Discutir a NR1 é uma NR que a gente vinha discutindo há muitos anos, e hoje a questão psicossocial é cada dia mais permanente dentro das empresas, por pressão, pelas novas tecnologias, pela forma de entregar a produção com a diminuição da mão de obra. Então, a gente sabe que isso atinge diretamente os trabalhadores e as trabalhadoras psiquicamente. Quando a gente fala nos riscos psicossociais, do que exatamente a gente está falando e de forma isso tem afetado e contribuído aí para o adoecimento mental, que hoje, infelizmente, um dos grandes números de afastamento é por questão de adoecimento mental. Bom, quando a gente fala, a gente tem acompanhado todo esse transtorno mental, isso leva ao alcoolismo, leva a doença, leva a afastamento, leva as pessoas a não interagir na sociedade e muitas vezes chega em casa ou sai do serviço, procura ficar num local isolado, portanto, por conta das grandes pressões que acaba sofrendo. Então a gente precisa aprofundar e são temas muito sensíveis que muitas vezes as pessoas não querem comentar e as empresas não reconhecem porque é uma doença invisível até que ela chegue no seu estágio máximo, né? Qual a responsabilidade e o compromisso das centrais sindicais com relação a essa pauta com a saúde mental? Primeiro, a gente tem promovido vários seminários, temos discutido. Amanhã mesmo, na Fundacentro, vamos realizar o seminário com os cipeiros a nível nacional, porque a gente tem que entender que a gente tem uma comissão interna de prevenção de acidente. E como a gente pode preparar? É preparando esses trabalhadores que estão no dia a dia ali dentro da empresa para poder conversar com o companheiro e com a companheira. Nós da central acabamos estando distante. Então você precisa capacitar os cipeiros, a cipeira e todo aquele pessoal que está ali, mas principalmente os representantes da comissão interna de trabalho, que é a CIPA, para que possa identificar e poder ajudar a corrigir esse problema que muitas vezes a gente sabe que leva inclusive ao suicídio. Gostaria que você falasse um pouquinho da importância desse dia de hoje, de estar levando a informação sobre uma questão que está cada vez mais presente na vida dos trabalhadores, infelizmente, que é a questão do adoecimento mental. Bom, é isso. A gente está aqui para debater um pouco sobre como funciona, né, o gerenciamento de riscos ocupacionais das empresas, o que é necessário fazer para que as organizações, para que as empresas, para que os processos de trabalho, para a forma como o trabalho é organizado, ele não provoque adoecimento nos trabalhadores. Então isso tem uma relação íntima ali como estão organizados os trabalhos, como que a empresa prescreve os trabalhos para os trabalhadores, como que esse trabalho é cobrado, né, e como que se dá essa organização do trabalho. E é isso que a nova norma regulamentadora 1, né, o novo capítulo 1.5 da norma regulamentadora número 1, traz de maneira mais expressa a necessidade das empresas fazerem um gerenciamento de riscos ocupacionais, incluindo os fatores de risco psicossociais. Mas na prática, o que muda para os trabalhadores? E agora, pelo que você me falou aí, as empresas passam a ter uma responsabilidade sobre o gerenciamento desses riscos, de identificar, minimizar e trazer soluções para dentro das organizações. Olha, pode parecer até um pouco contraditório, mas na verdade não tem inovação nenhuma. Tá? Quando a gente está falando de fator de risco psicossocial, nós estamos tratando da ergonomia do trabalho, na parte de organização do trabalho. Isso já estava previsto na legislação pela norma regulamentadora 17, que trata de ergonomia. A inovação que ocorreu agora em maio de 2026 foi de trazer de maneira mais explícita, dentro da norma regulamentadora número 1, que é aquela que faz o gerenciamento, que faz a integração do gerenciamento de riscos dentro da empresa, a expressão, né, colocou de maneira expressa dentro da norma regulamentadora número 1 a questão dos fatores de risco psicossociais. Vamos falar um pouquinho também sobre os dados, levantamentos. A gente sabe que os índices, né, um dos maiores índices por conta de afastamento dos trabalhadores é a questão da saúde mental. Você tem dados ou algum levantamento de como que está essa questão da saúde para os brasileiros? Hoje, quais são os setores mais afetados dentro da nossa economia? Olha, a gente está vendo uma explosão do número de afastamentos na Previdência Social em relação ao adoecimento mental. A gente não tem um setor econômico mais afetado, isso está espalhado em todos os setores econômicos. Então, assim, a necessidade agora é de que as empresas
tenham a consciência de que a organização do trabalho, de que esses fatores ergonômicos dentro do ambiente de trabalho podem estar provocando ou agravando o adoecimento mental dos trabalhadores. Entenda-se que também não é um foco individual, não é para a gente olhar para o trabalhador naquele adoecimento mental individualizado de cada um deles. É para que as empresas olhem para os seus processos de trabalho e entendam que esses processos de trabalho não podem provocar um adoecimento, um sofrimento mental nos trabalhadores. Tem que melhorar cada dia mais. A gente sabe que os trabalhadores passam no dia a dia e a gente tem que cada vez mais estar melhorando isso para os trabalhadores. A gente tem que tentar levar o maior possível de informações para repassar para os trabalhadores na base. Saúde mental dos trabalhadores. Eu começo já te perguntando, como que está a saúde mental dos brasileiros? Boa pergunta, né, para começar. É verdade, então, nós temos aí agora uma nova ferramenta que pode ajudar muito o diagnóstico dessas condições de trabalho que leva o trabalhador ao sofrimento mental, né? Então, é claro que na visão de Estado é tão bom para o Estado porque economiza recursos, né, no tratamento das pessoas doentes, como é bom para o sindicato e para os trabalhadores em si fiscalizar esses ambientes de trabalho que adoecem os trabalhadores em várias funções, né, da atividade profissional. É mais um instrumento muito fundamental para diagnosticar os ambientes também, na maneira de corrigir esses ambientes de trabalho, que não ofereça essa condição de adoecimento e doenças, né? Para encerrar, qual a mensagem que você deixa aí para todos que estão nos assistindo e qual a mensagem que a CUT pretende levar para a sociedade, para os brasileiros no dia de hoje? Bom, eu diria assim, olha, a CUT, ela é a maior central da América Latina. Representa mais de quase 19 milhões de trabalhadores, né? Ela tem uma responsabilidade, é a quinta maior central do mundo. Ela tem que trabalhar essa política agora, junto aos seus filiados, orientando como, de fato, operar com essa nova ferramenta, esse novo instrumento, de maneira a proteger o conjunto de seus trabalhadores. É uma função que cabe a gente, trabalhar com nossos sindicatos filiados, na intenção de orientar quais ações concretas possíveis para evitar o adoecimento, o sofrimento mental, utilizando vamos dizer assim, desse instrumento.